Olá, minha gente, aqui quem fala é o Lucas Luquezzi para mais uma semana do podcast Papo de Redação aqui no Grupo Folha. Agradecer demais a sua companhia e a sua grande audiência, como sempre. Semana passada a gente tem batido os recordes aí de audiência. Agradecer demais a sua companhia. Eu fico muito feliz de estar aqui trazendo as principais notícias do dia de segunda a sexta-feira. Para mim é o maior prazer, eu faço com muita alegria. Gente, eu sou o Lucas Luquezzi. Hoje teremos notícias aí de polícia em destaque, logo numa semana em que o Brasil vai comemorar, não sei se comemorar seja a palavra correta, né? Mas são 18 anos da Lei Maria da Penha, né? Uma lei importantíssima para poder o Brasil combater a violência contra a mulher, mas infelizmente as notícias são péssimas, né? Aqui no estado de Roraima, que é um dos estados que mais mata a mulher, um dos estados que mais agride mulher, lamentavelmente, no nosso Brasil. Então, eu começo aqui com um grito de desespero em favor das mulheres. Já já a gente fala sobre essas ocorrências. Também temos aqui informações sobre o ato dos indígenas que teve como alvo aí o marco temporal, né? Mais um ato aí do movimento indígena contra o marco temporal. E esse ato foi feito aqui em Roraima. E ainda o concurso público dos Correios. Vamos ter informações a respeito disso. E nada melhor do que começar esse programa, do que esse podcast, trazendo colegas mulheres, porque as mulheres, graças a Deus, elas dominam as redações aqui no estado de Roraima, né? Dominam o jornalismo. E quem está comigo aqui na minha companhia hoje é a Marília Mesquita, para começar, na verdade, porque daqui a pouco a gente tem o Adriele Lima também, mas a Marília Mesquita começa dando as honras aqui no nosso Papo de Redação. Seja muito bem-vinda, Marília. Oi, Lucas. Oi para você que está acompanhando o nosso Papo de Redação. Muito bem, Marília. Infelizmente, as notícias são péssimas, especialmente para quem admira, quem luta por essa causa contra a violência doméstica, né? Por exemplo, só no nosso roteiro aqui, são duas notícias falando sobre agressões contra a mulher, né? Uma, o homem aqui, ameaçou atear fogo na esposa, né? E outra, uma mulher, uma moradora de rua esfaqueada. Isso sem contar tantas e tantas ocorrências que a gente também tem que fazer esse filtro, né? E tantas coisas que têm acontecido contra a mulher, infelizmente, aqui em Roraima, o que, de certa forma, é um retrato, né? Do quanto o nosso estado ainda precisa melhorar, e fica também a dica para os candidatos, né, nessas eleições municipais de 2024. Fala para mim, primeiramente, sobre essa ocorrência em que o homem agrediu e ameaçou atear fogo na própria esposa. Isso, Lucas. Como você disse, né, Roraima é o estado que mais mata e agride as mulheres. Esse final de semana, mais uma vez, a violência contra as mulheres foi um destaque. Tivemos aí inúmeros casos de companheiros que agrediram a esposa, ex que agrediram a esposa, e dessa vez aqui foi um homem de 28 anos que ele agrediu e ameaçou atear fogo na esposa de 30 anos, e esse caso aconteceu na Vila União, no município do Cantá, nesse domingo, dia 4. A vítima contou para a polícia que, após ingerir bebida alcoólica, o suspeito lhe agrediu com socos e puxões de cabelo, e ela teve aí várias escoriações pelo corpo. Após ser contido pelos familiares, o homem foi até a residência dos pais, pegou um galão com gasolina e ameaçou atear fogo na vítima. Ainda de acordo com o relato, no período da tarde, o homem teria ido até a residência do casal, que fica na Vila Santa Rita, e destruído os móveis do local, rasgado o colchão, quebrado a televisão, entre outros objetos. Os policiais fizeram buscas na região, mas o suspeito não foi localizado, e esse caso foi apresentado na delegacia de polícia. Para completar a situação, né, é aquele lance, né? O cara é covarde, né? Porque ele simplesmente bate na pessoa, na mulher. Porque se fosse contra um homem, né, qualquer, talvez ele não teria o mesmo ímpeto. Agora, para completar, o cara, ele pensa que pode tudo, mas que no fim das contas ele foge da polícia, né? Foge na hora de dar explicações
para as autoridades, né, Marília? Um verdadeiro covarde. É Né? verdade. Um verdadeiro covarde. Homem que bate na mulher, da forma como ele fez aqui, que é relatado, é muito covarde. Então, na hora de se explicar, assumir a sua responsabilidade, acaba fugindo. Então, é um verdadeiro covarde, um fraco. Com certeza. Todo nosso desprezo para esse tipo de atitude, gente. Comecei o papo de redação hoje revoltado, porque a gente quer dar boas notícias para as pessoas, mas essas pessoas, elas não colaboram, Marília. Não colaboram. E é muito triste, porque são vários casos de mulheres sendo agredidas pelos companheiros, pessoas que essas mulheres dedicaram a vida, acreditaram, confiaram. É verdade. E são pessoas, homens, que acabam aí só trazendo prejuízo, dor de cabeça e desprezando, assim, tudo que essas mulheres depositaram em cima desses homens, eles acabam jogando, né, por água abaixo. O homem tem essa coisa de achar que a mulher é sua propriedade, que ele pode fazer Sim. o que quer, o que não quer, e isso é muito triste. E nós vivemos num país onde é um local machista, Sim. misógino. Eu acho que o mundo, de modo geral, é machista nós mesmo, não né? estamos seguras nem dentro de casa. Então, a violência, ela muitas vezes, ela começa dentro de casa. E é por isso que a gente sempre bate na tecla aqui para que essas vítimas, elas consigam denunciar. Eu sei que não é fácil uma mulher que é vítima de violência psicológica, sexual, enfim, física. Não é fácil denunciar por vários fatores. Não adianta você apontar o dedo para a mulher porque ela é uma vítima. Eu queria muito que a sociedade ela apontasse o dedo da forma como ela aponta para a vítima, como ela aponta para o agressor. Sim, Porque nesse caso, o agressor que é o culpado. exatamente. Ele que é um louco, doente, agressivo, e ele que tem que se tratar. A vítima ela precisa de acolhimento e apoio. Porque quando você está em um relacionamento abusivo, não é fácil você sair. E você precisa muito de uma rede de apoio. Então, você que é amigo, familiar de uma mulher que é vítima de violência doméstica, você tem que apoiar essa vítima e não apontar o dedo, porque já basta o agressor dentro de casa. Porque, veja bem, existe aqui uma questão que a dependência emocional e financeira, ela chega a ser muito maior do que a coragem dessa mulher se valorizar, sabe? De se realmente, poxa, eu posso ser muito melhor sem esse cara, sabe? Eu acho que falta muito isso, né? E aí eu incentivo, eu como homem aqui, eu não sou nem mulher, sabe? Mas eu acho que todo homem, toda mulher, principalmente mulher, tem a obrigação de defender políticas públicas para defender as nossas mulheres, sabe? Para poder combater esse mal, né? O machismo que causa isso, né? Então, toda a palavra de apoio às nossas mulheres, ela é muito importante e eu particularmente incentivo muito, né? Porque as pessoas, para que as mulheres elas se valorizam, né? Saibam qual é o seu valor e não fica dependendo de homem e tenha coragem de denunciar quando esse cara ele simplesmente mostrar uma atitude de ódio que descamba aí para a violência, infelizmente. E a justiça também tem que fazer a parte dela, porque não Sim. adianta a mulher ir lá denunciar, pedir medida protetiva, sendo que o homem é liberado da delegacia, ele até confessa que agrediu a mulher, mas ele acaba saindo porque tem réu primário, tem endereço fixo, trabalho fixo, isso não importa. E o pior de tudo, Marília, é que muitas das vezes esses casos eles acabam caindo na mão de juízes homens, delegados homens. Então você vê aí a importância de ter mais mulheres nos espaços de decisão, tanto na justiça quanto nas delegacias, na polícia realmente, né? Porque eu tenho certeza absoluta que as mulheres elas são muito mais sensíveis para causas como essas, né? O homem, ele talvez nunca vá viver isso que a mulher está vivendo, que ela viveu por milhares e milhares de anos, está vivendo, na verdade, por milhares e milhares de anos. Ainda precisa muito ter um esforço maior para poder combater a violência doméstica, combater esses desmandos do machismo, né? Em nome do machismo. E para completar essa covardia, infelizmente, contra a mulher, Marília, lembrando que na quarta-feira vai ter aí
os 18 anos completos aí da Lei Maria da Penha, uma importante lei que, apesar de tudo, ela não está impedindo, né, com todo o vigor, protegendo, na verdade, as mulheres, mas imagine sem ela, né? Já é um avanço. Imagine sem ela, né? Mas vamos falar aqui desse caso da moradora de rua. Não é só dentro de casa não, né? Na rua também. Moradora de rua foi esfaqueada no peito, né? Olha só. Isso, a vítima é uma mulher de 35 anos e ela foi atacada aí com golpes de faca, e esse caso aconteceu no bairro São Bento, também nesse domingo, dia 4. Quando os policiais do 2º Batalhão chegaram ao local, eles encontraram a vítima sendo socorrida pelo resgate do Corpo de Bombeiros. Os populares, eles informaram que a vítima foi atingida por golpes de faca por uma pessoa de nacionalidade venezuelana não identificada, e após atingir a mulher, fugiu, não sendo possível ser capturado. A vítima foi atingida com 3 golpes, sendo um no peito e 3 no braço. Ela foi levada ao Hospital Geral de Roraima para cuidados médicos e está internada aí até o momento. Nenhum suspeito pelo crime foi preso e esse caso foi apresentado no 5º Distrito Policial. E para finalizar, Marília, tem aqui o caso também envolvendo mulheres, só que dessa vez essas mulheres elas foram presas com crack e cocaína enquanto estavam num bar, né? Isso. São 2 jovens, uma de 19 e outra de 23 anos. Uma é de nacionalidade venezuelana e a outra é brasileira. Elas foram presas com invólucros de crack e cocaína em um bar que fica localizado ali no centro de Boa Vista, também nesse domingo. Essa prisão ela foi efetuada pelo Giro. As mulheres, Lucas, elas estavam sentadas na mesa do bar e quando elas avistaram os policiais, elas ficaram aí em atitude suspeita. A jovem de 19 anos, ela se levantou rapidamente, levando a mão na linha da cintura como se estivesse escondendo alguma coisa. Já a amiga dela demonstrou aí nervosismo e inquietação. Diante da suspeita, as duas foram abordadas e revistadas e com elas foram encontrados aí 6 invólucros de crack e cocaína e R$ 108 em notas trocadas. As duas foram presas e levadas aí para a central de flagrantes para contar essa história direitinho para o delegado. Muito bem, Marília, agradecer demais aqui a sua participação mais uma vez e desejar que nesta semana de Lei Maria da Penha, 18 anos, a gente possa ter notícias muito positivas e importantes para pessoas como você e com todas as nossas mulheres do nosso Brasil. Isso mesmo, que seja uma semana aí bastante produtiva, de boas notícias. Eu vou ficando por aqui, beijo para você que está nos acompanhando e até uma próxima oportunidade. Muito bem, minha gente, e a gente está nessa semana, né, de conquistas de mulheres, e uma dessas conquistas é o fato de a Adriele Lima estar aqui comigo. Né? Mas isso é, Adriele, porque a vida toda a mulher ela foi desprezada, infelizmente, assim, na história da humanidade, né? E, assim, seja muito bem-vinda. Obrigada. Né, ao nosso papo de redação, né? Graças a Deus temos mulheres aqui na nossa redação. Eu estava falando mais cedo com a Marília que as mulheres elas dominam as redações, o jornalismo aqui em Roraima, né, Adriele? Isso é verdade. Inclusive, acho que você já viu algum editor-chefe homem aqui? Faz tempo, né, que a gente não vê? Rapaz, ó, se fosse uns 13 anos atrás, uns 15 anos atrás, quando pouco mais ou menos... Eu comecei mais ou menos nessa época. Estou entregando praticamente a minha idade de jornalismo aqui, né? Tinham muitos homens mesmo, mas a sociedade roraimense especialmente mudou muito, né? E as mulheres estão tomando conta realmente dos espaços de decisão também dentro das redações. Isso é muito legal. Também tem toda a questão da sensibilidade, né, Adriele? Tem um outro olhar a respeito disso, né? Às vezes tem um raciocínio ainda mais rápido que nós, como homens. Mas, veja bem, Adriele, hoje, por exemplo, além da questão das mulheres, toda essa questão de militância, né, pelos direitos das mulheres, os indígenas também estão militando por seus direitos, né? E, claro, evidentemente, tem as mulheres indígenas lutando por suas causas, né? Uma das causas é a derrubada do marco temporal, né? O Congresso Nacional já aprovou o marco temporal,
mas, de certa forma, isso não paralisou as discussões no Judiciário, né? O Supremo Tribunal Federal também vai analisar ações diretas de inconstitucionalidade, né? Pelo menos 3 ações a respeito disso. E, veja bem, hoje, aqui em Roraima, teve um ato, né? Que reuniu vários indígenas de várias etnias aqui no estado de Roraima. E eu queria que você falasse um pouco do que a gente tem de informações sobre esse ato de hoje aqui contra o marco temporal, e já a gente vai dar uma palhinha sobre o que é marco temporal. Exatamente, Lucas. Então, hoje o Supremo Tribunal Federal, ele inicia uma conciliação sobre o marco temporal. Na verdade, nessa tarde, né, essa manifestação, ela vem acontecendo desde a manhã, tanto aqui na capital Boa Vista, quanto lá em Uiramutã. Os indígenas também estão se movimentando. Sim. E aí, os protestos se concentram na Praça do Centro Cívico, aqui na capital, e lá na sede do Uiramutã, reunindo várias etnias lá na sede, e eles criticam a PEC 48, que também é apelidada de PL da Morte, que ameaça os direitos indígenas e do meio ambiente, né? Também é uma das outras PECs que atingem ali os direitos dos indígenas, junto com o marco temporal. Sim, inclusive que essa PEC ela é de autoria do senador Irã Gonçalves, daqui de Roraima, inclusive. Exatamente. E aí os indígenas estão se manifestando. A gente conversou com o Tuxaua da terra indígena Raposa Serra do Sol, Arizona Menandro, e ele destacou que essa luta é muito mais pela preservação ambiental e pelos direitos dos povos indígenas, né? Confirmando aí tudo que a gente já vem acompanhando há algum tempo, né? Tanto na mídia nacional quanto aqui em Roraima, que os indígenas já vêm se manifestando sobre essa situação. Uhum. E também tem aí até movimentações da FUNAI, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, que afirma que a Lei 14.701 de 2023 viola os direitos indígenas e dificulta as políticas indigenistas no país. Né? Para essa decisão de hoje que acontece, esse primeiro momento, né, depois de muito tempo, depois do marco temporal lá que foi definido, é agora que a gente está vendo de novo uma nova movimentação sobre esse assunto. Porque tá voltando a pauta, né? Isso, tá voltando. E aí hoje uma comissão de cerca de 20 representantes discutirá a PEC, incluindo membros da Articulação dos Povos Indígenas, do Congresso Nacional, do Governo Federal, dos estados e dos municípios. Né? E aí o Arizona ainda critica essa questão de diálogo na verdade, falta de diálogo com os políticos favoráveis ao marco temporal. Sim. Então, além de reunir todo esse pessoal aí para discutir a PEC, ainda tem uma falta de diálogo com as pessoas que são a favor do marco temporal. E é basicamente isso, a previsão de que essas manifestações, elas continuem. Em Uiramutã, a previsão de que ela continue durante toda a semana, junto com os líderes indígenas, reafirmando a resistência contra a PEC e na defesa dos direitos indígenas. Pois é, só para dar um contexto aqui, esse ano, inclusive, né, a gente até acompanhou as discussões lá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, em que houve um pedido de vista, né, o governo Lula influenciou esse pedido de vista, né, ou seja, adiou a discussão, o debate dentro da Comissão de Constituição e Justiça sobre o marco temporal. Por que o marco temporal voltou à discussão? Né? Porque foi aprovado o projeto, né, no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, teve o Lula que sancionou com vetos, o Congresso derrubou os vetos, e aí a questão foi judicializada, terminou no Supremo Tribunal Federal, que agora está nessa análise de novo, com ações de diretas de inconstitucionalidade. E aí, de repente, o Congresso volta a discutir esse assunto, né? E aí, novamente, há um adiamento, né, no Senado a respeito desse assunto, né? Que a pauta está prevista para andar por lá para outubro, né? Ou seja, coincidindo aí com o mês que terminam as eleições municipais, né? Uma vez que os políticos estão dedicados com fervor, né, às eleições, e como sempre na verdade, né? Não deveria ser, né? Porque tem coisas assim importantíssimas para o Brasil que acabam sendo adiadas, né? Por conta de eleições, né? Mas enfim, gente, o assunto é o seguinte: o marco temporal, você me pergunta, eu espero que isso seja muito claro, né, e objetivo nessa explicação que eu vou dar. É porque assim, a lógica é a seguinte: o marco temporal é um marco de tempo para você definir quando o indígena tem um direito. E os congressistas, eles estão dando a data da promulgação da Constituição Federal de 88, que é 5 de outubro de 1988. Ou seja, os indígenas, eles teriam que provar que têm direito àquela terra até essa data. Então, depois disso,
não tem direito. Se você não estava naquela terra, você não tem direito. E muito há esse lobby, né, especialmente da bancada da agricultura, né, que É a que mais movimenta. Exatamente, né? E que é muito influente no Congresso Nacional, né? Exatamente. Inclusive, foi ela que levou de volta esse assunto. Exatamente. Né? Junto lá com o caso de Santa Catarina, né? Se você não está enganada. Exatamente. O caso de Santa Catarina foi essa questão aí que acabou parando lá acho que no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal. Na verdade, enfim, a questão da situação de Santa Catarina foi que voltou à tona, né? Essa discussão do marco temporal, né? E então tem esse contexto, né? Enquanto que existe um lobby muito forte e influente do parte da agricultura, das pessoas que defendem essa causa do agro, né? No Congresso Nacional e na sociedade de modo geral, existe o lado, evidentemente, dos próprios indígenas que classificam isso como se fosse PEC da morte, como você falou, né? E classificam isso também como se fosse apagar completamente a história dos povos indígenas no Brasil, que foram os primeiros habitantes daqui do Brasil, né? Então, ocorreram, não querendo colocar um juízo aqui para defender A ou B, mas é fato que os indígenas, eles eram para ter direito de tudo isso aqui, né? Todas as terras. E a gente tem descendência indígena, gente. Então, tipo assim, o Brasil era dos indígenas. Então, os portugueses e os espanhóis, os colonizadores, eles usurparam tudo isso aqui. Chega até a ser um pouco cômico, né? Você colocar, tipo assim, uma data limite pra dizer que eu tava ali ou não naquela terra. Pode ser que aquela pessoa que tenha nascido, por exemplo, nos anos 2000 não estivesse naquela terra, mas os descendentes dela estavam lá. Exatamente. Então chega a ser um pouco cômico. Exatamente. Mas, enfim, é muito, muito complexa essa questão, né? Porque você hoje... A sociedade mudou, evidentemente, né? Os indígenas não têm... Deveriam, né? Mas não têm todo o direito a todas as terras no Brasil. Acho que são 14%, né, dos territórios indígenas em relação às áreas do Brasil. E vamos acompanhar, né? É muito pano para manga que vai dar por aí, né? Sim, exatamente. Mas, o certo é chegar num consenso. Exatamente. O que vai ser muito difícil, eu acho. Vamos trocar de assunto, Adriele. Menos polêmico, né? Na verdade, não polêmico. Vamos falar aqui do concurso público dos Correios, né? Correios precisando aí se reestruturar, né? Tem se reestruturado nesses últimos anos. Pouco, mas tem. E agora está com esse objetivo aí de contratar servidores públicos, né? Fala pra gente o que a gente tem informações sobre esse concurso público. Exatamente, Lucas. Acho que desde o início do ano a gente vinha publicando e acompanhando sobre essa oportunidade que o concurso está aí prevendo para ofertar para a população. E na quarta-feira, na verdade, abrem as inscrições para esse concurso público, que são para vagas na área da saúde e segurança no trabalho. Ao todo são ofertadas 33 vagas e cadastro reserva, e as provas devem acontecer aí lá pro dia 13 de outubro. As inscrições elas devem ser feitas exclusivamente no site, e os interessados têm até o dia 8 de setembro para fazer a inscrição. E é necessário pagar também uma taxa no valor de R$70. Né, a aplicação das provas, elas estão previstas, como eu disse, para o dia 13 de outubro e a divulgação do resultado final lá para o dia 20 de novembro. A expectativa dos Correios é realizar as primeiras contratações ainda esse ano. Que bom. E aí, o concurso irá destinar 10% das vagas para as pessoas com deficiência e 20% para pessoas que se declararem negras nas condições previstas no edital. O salário, em questão de salário, a gente tem técnico... A gente não, né? Os Correios têm aí técnico de segurança do trabalho júnior com R$ 3.672,84, enfermeiro do trabalho júnior com R$ 6.583,54, engenheiro de segurança do trabalho júnior, R$ 6.872,48 e médico do trabalho júnior, também o mesmo valor. Então, aí são as pessoas que, quem quiser uma oportunidade, já fica atenta aí, quarta-feira já abre as inscrições. Qual é o salário de 2.000? Na verdade, tem de 3.000. O menor salário de 3.000 é técnico de segurança do trabalho. Sim. O dos enfermeiros é acima de 6.000, né? Acima de 6.000. Parabéns aí para o pessoal que está organizando um concurso público, né? Até pouco tempo, os enfermeiros eles tinham uma mixaria, receberam uma mixaria como salário Brasil afora, né? Era um salário de mais ou menos R$2.000. Então, houve essa luta
do piso nacional da enfermagem. Depois de muita luta, os enfermeiros conseguiram, né, efetivar realmente essa medida importantíssima, e agora alguns setores da sociedade estão oferecendo acima do próprio piso, né? Isso eu fico muito feliz com isso, particularmente, né, pelos nossos colegas enfermeiros. Tu acompanhou de perto, né? Realmente, esses últimos 3 anos que eu estou aqui no Grupo Folha, foi importante para eu poder ficar a par de tudo um pouco, né, André? É sempre importante, eu acho muito legal isso, como essa nossa profissão, ela faz a gente ter, como eu posso dizer, deixa a gente capaz de ficar a par de muitos assuntos. Muitos assuntos. A gente sabe de pouquinho, de tudo um pouco. E a aí, gente é um leigo que sabe de algumas coisas. Conversar, então, é conversar sabendo de tudo. É verdade. Adriele, muito obrigado pela participação aqui. Vamos esperar com que essa semana seja de boas notícias pra gente, né? Pra todos nós, né? Lucas. Tomara. Vamos lá. Pensamento positivo. É isso aí. Valeu. Então, minha gente, esse foi o Papo de Redação de hoje. Agradecer demais a sua companhia mais uma vez aqui nesta segunda-feira. Eu sou o Lucas Luquezzi e em nome do Fabiano Lopes, quero agradecer toda a nossa equipe do nosso Grupo Folha que está colocando para frente esse Papo de Redação para funcionar sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 6 da tarde, aqui no Grupo Folha, minha gente. Hoje, agradecer também a toda a nossa equipe que participou aqui, também a Adriele Lima, a Marília Mesquita, a você novamente, e convocar você a seguir as nossas redes sociais, se você não segue. A Folha BV está no Instagram, no Facebook, no X e no YouTube, e também tem aqui a Folha FM 100.3 no Facebook e no YouTube, e Rádio Folha BV no Instagram. O meu Instagram pessoal é o @lucasluquezzi. Agradecer demais a sua companhia. Fique por dentro, sempre no nosso portal folhabv.com.br. Notícias a qualquer hora, na nossa programação da Rádio Folha FM. E amanhã, 7h30 da manhã, o Natanael Vieira traz aí as primeiras notícias do dia com o Bom Dia Roraima. Muito obrigado, minha gente. A gente volta amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário.